O Via Justiça de hoje, o mutirão do júri em Belo Horizonte. Nossas convidadas, a juíza Maria Luísa Rangel Pires, do 2º Tribunal do Júri da capital, em substituição no 2º Tribunal, e a defensora Cibele Mafia, da 6ª Defensoria Criminal de Contagem, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte e que está atuando no mutirão do júri aqui na capital. Estes juízes são convocados, né, do mutirão, especificamente para esses júris, doutora Maria Luísa? Sim, a direção do foro, né, faz um convite, né, aos colegas, porque é importante para que o juiz atue no tribunal do júri, que o juiz tenha vocação para o júri. Eu penso que juiz, para ser juiz do tribunal do júri, não pode ser qualquer juiz, não, porque o tribunal do júri, ele exige serenidade, ele exige um comportamento diferente, eu penso assim, sabe? Então, quando acontecem os mutirões, a direção do foro, né, aqui em Belo Horizonte, não vai dizer assim, fulano, você vai lá fazer júri, não, ela vai perguntar assim, Maria Luísa, você quer participar do júri? Você quer participar do mutirão? Eu digo, sim, eu gosto de fazer júri, eu quero participar, e aí eu sou designada para fazer, e assim foi com os demais colegas. Então, no caso, o juiz do mutirão, que participa do mutirão, não participa de todos os momentos daquele caso, não, né? Não, de forma alguma. Só do julgamento do processo. Até porque também é assim fora do mutirão. Importante destacar isso, tá? Não é por causa do mutirão que o juiz só pega o processo naquele dia de fazer o júri, não. Porque nos processos normais do tribunal do júri, o juiz também só tem contato com o processo para a realização daquele julgamento. A fase anterior nem sempre é feita pelo mesmo juiz. Aqui em Belo Horizonte nunca é. Em Contagem pode acontecer de ser. Então isso não haveria prejuízo algum para o réu? Nenhum prejuízo. O juiz do tribunal do júri, ele apenas preside os trabalhos, né? Mas o debate, a decisão é de um conselho popular que, por lei, não deve mesmo saber do caso, não tem que saber, não tem que ter nenhum contato com o processo. Agora, no caso da Defensoria Pública, né, a senhora trabalha em Contagem e foi convocada para o mutirão do júri. E como trabalhar o caso específico que está sendo levado em Belo Horizonte? Há um tempo para participar? Como é que é isso? Sim, quando vem a pauta para nós, a gente recebe quais os processos que nós vamos atuar. Então, nós providenciamos as cópias para, desde já, nós entrarmos em contato com o processo e, a partir daí, trabalhar a defesa e fazer o melhor debate ali para o réu no processo. Quais seriam as falhas do procedimento do Tribunal do Júri que precisam ser modificadas? Em tese, vamos dizer assim. Eu não diria que tem falha, né? Porque, na verdade, ele segue a lei, né? Mas eu sinceramente, assim, eu demandaria um estudo maior para eu dizer onde é que a gente poderia melhorar esse procedimento sem ferir esses princípios. Mas é fato que a gente ouve constantemente da sociedade, em casos de repercussão, por exemplo, em que houve flagrante, em que, por exemplo, o homicídio é filmado, a gente escuta diariamente a sociedade dizer isso. Para quê? Que tem que ouvir tanta testemunha? Para quê que você tem que passar esse processo por duas fases, sendo que o crime está ali gravado, a pessoa muitas vezes confessa. Agora, dizer como isso pode ser alterado, isso certamente demandaria algum estudo, mas que seria bom, seria. A senhora tem opinião sobre isso, doutora Cibele? Como que a senhora vê a lei penal em relação à efetivação da justiça? No caso do júri especificamente, eu vejo em relação aos jurados uma certa dificuldade na formulação dos quesitos. Porque muito embora a lei tenha sido alterada e facilitada a elaboração dos quesitos, simplificando as perguntas aos jurados, há casos, por exemplo, em que há uma certa dificuldade de o jurado entender aquilo que está sendo perguntado. Eu sempre questiono, por exemplo, o caso da tentativa, os crimes tentados de homicídio. Porque você tem, às vezes, a tese de absolvição por legítima defesa e a lei fala que você deve perguntar ao jurado se o crime é de uma tentativa de homicídio logo após o segundo quesito, que é em relação à autoria. Então, você pergunta ao jurado se o fato aconteceu, se aquela pessoa que está sendo processada é o autor, e aí, se você apresenta para os jurados a tese de absolvição por legítima defesa, é difícil para eles entenderem que você vai perguntar primeiro
primeiro se a pessoa quis matar para depois absolver, porque a lei fala que o quesito da tentativa ele tem que vir antes do quesito absolutório. E explicar isso para o jurado é muito difícil, porque nós que somos técnicos entendemos por que pode ser tentado, mas ao mesmo tempo uma legítima defesa, mas o jurado ele não tem essa compreensão. Então isso dificulta às vezes um julgamento. O jurado pode errar na hora de votar porque não conseguiu compreender a forma como vem a ordem dos quesitos. É isso que eu ia perguntar, seria a próxima pergunta para o senhor. Os jurados podem errar, os juízes togados que presidem os júris podem errar, doutora Maria Luísa? Doutora Sibeli falou que os jurados podem errar. Sim, não, e erram com frequência, né? Acontece sim. E agora é preciso compreender esse erro, porque na verdade o jurado ele é livre para decidir conforme a consciência dele. Então, os 7 jurados que compõem um conselho, eles representam a sociedade daquela cidade a que ele pertence, né? Então, os 7 jurados que estão ali servindo aquele conselho no mutirão representam a cidade de Belo Horizonte naquele momento. E por lei, eles apenas julgam com a consciência deles e os ditames da justiça. Esse é o compromisso que eles expressam no início do julgamento. E aí, a eles é dado interpretar aquele caso da forma que eles entendem melhor. Se eles quiserem absolver porque eles ficaram com pena do réu, se eles quiserem absolver porque... Enfim, por qualquer outra situação, a eles é dado fazer isso. Para nós, técnicos, é erro. Por quê? Porque muitas vezes não foi pedido nenhuma absolvição para aquele réu e o jurado absolve. No caso do perdão lá, não faz a menor diferença. O fato de alguém perdoar e pedir que absolva, não quer dizer que ele tem que ser absolvido, mas o jurado pode fazê-lo. E aí? Rapidamente, para encerrar, termina quando o mutirão? Aqui em Belo Horizonte, parece que ele já entrou na fase de um julgamento por dia, sim, tá? Porque agora está acontecendo o mutirão em Contagem. Então, a gente já entrou na fase que de 6 ou 7 por dia, já passou para um só a mais por dia. Parece que vai até o julho, porque agora está acontecendo o mutirão de Contagem. Muito obrigado, senhoras, pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.